O tema que eu quero falar hoje, eu falei alguma coisa na EBD. Nós temos falado que a EBD é a melhor e maior escola do mundo. E eu estava hoje contradizendo com o pessoal. A EBD não é a maior e a melhor escola do mundo, é a segunda maior e melhor escola do mundo. A maior e melhor escola do mundo é o nosso lar, aonde nós formamos nossos filhos, ou aonde nós devemos formar nossos filhos. É onde nasce enfermeiro, engenheiro, policial, bombeiro, tudo é formado no nosso lar primeiramente. Então, o lar é a maior e melhor escola do mundo. E eu quero falar nesse tema. E para ter uma escola precisa ter professores, precisa ter alunos, precisa ter diretores, precisa ter coordenador e precisa ter uma grade curricular. Eu coloquei como diretor do nosso lar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele deve ser aquele que dirige o nosso lar. E o coordenador deve ser o Espírito Santo, que nos ensina, nos orienta a cada dia. E o professor são os pais. E os filhos são os alunos. E não é... Para se tornar um professor, precisa ter preparo. E a falta de preparo para formar um lar, talvez seja o maior problema de nós termos lares tão fracos, tão desestruturados e família tão desestruturada. Porque não foram preparados para formar um lar. A gente observando na criação, foi o primeiro lar do homem, foi o jardim do Éden. Deus criou tudo primeiro, preparou tudo, para depois colocar o homem. E era um lugar tão perfeito que é chamado de jardim, o jardim do Éden, onde Deus colocou o homem. E Deus é que dirigia aquele lar, até que o pecado entra. A gente conhece a história, sabe como que Deus preparou tudo, colocou tudo que o homem precisava para ter vida, e colocou o homem para ser aquele com o qual ele deveria ter comunhão com ele. O Lair Ribeiro, ele escreveu um livro sobre o Pai Nosso, a meditação no Pai Nosso, e nesse livro ele fala da solidão de Deus. E ele diz que a solidão de Deus, ela é resolvida na comunhão do homem com Deus. Por isso Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ter comunhão com ele. E essa comunhão foi quebrada e foi restaurada no Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos comunhão com Deus através da igreja, que é a noiva de Cristo. Eu quero basear a nossa primeira fala, o Salmo 128. Eu vou falar rapidamente apenas os tópicos, porque gastaria muito tempo para a gente aprofundar em tudo que fala, porque eu vou falar Salmo 128, 127, um pouco de Efésios e terminar no Salmo 122. O Salmo 128, ele faz algumas colocações de extrema importância na nossa vida. Ele começa dizendo, feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São duas palavras-chave para a nossa vida espiritual, para o nosso lar, para a nossa família. Temer ao Senhor, muita gente teme. O fato da pessoa dizer, se Deus me ajudar, se Deus quiser, o Senhor seja comigo, Deus te abençoa, já é temer ao Senhor. A diferença faz quando nós andamos nos caminhos dele. E a palavra que ela diz que o homem é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, obedece aos seus caminhos. Aí tem uma implicação muito interessante. Como que você vai andar nos caminhos do Senhor se você não conhece? E conhecer os caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor é conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Não tem outra maneira. E se nós não conhecemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos na Bíblia,
é difícil você andar nos caminhos do Senhor, obedecer os caminhos do Senhor. E nesse salmo, depois que você teme ao Senhor, anda nos caminhos dele, você começa a colher os frutos. Quais são os frutos que você tem? Aqui diz que primeiro diz assim, o primeiro fruto que você tem é você viver do trabalho das suas mãos. Eu sempre digo que a coisa mais linda do mundo é você poder chegar no final do mês, receber seu salário e sustentar a sua família, sem ter que pedir, sem ter que buscar a cesta básica, sem ter que pedir ajuda, sem ter que roubar. Isso é bênção de Deus. Você ter seu trabalho e se manter do seu trabalho é bênção de Deus. E o Salmo 128 diz que esse é o primeiro do fruto de você temer o Senhor, andar nos caminhos dele. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A segunda outra bênção e recompensa que nós temos de temer o Senhor, andar nos caminhos dele, é a esposa no interior da sua casa é como uma videira frutífera, e os filhos à roda da tua mesa como rebentos. Isso são as consequências. E aí a gente pode pensar como é gostoso, como é glorioso, como é edificante temer ao Senhor e andar nos caminhos dele. Você viver do seu trabalho, ter uma esposa frutífera, ter filhos como rebento de oliveira, e aqui faz uma colocação tremenda para uma família: à roda da sua mesa. Isso fala de comunhão. Quantos aqui conseguem reunir os filhos, marido, esposa e filhos à roda da mesa, não para brigar, mas para tomar uma refeição, para tomar um lanche, para compartilhar, para se alegrar? O lar tem que ser o lugar mais feliz da nossa vida. E isso é possível quando você tem o Senhor dirigindo a sua vida. Então, aqui nós já temos as recompensas que nós temos de trabalhar, comer do nosso sustento, ter uma esposa como uma videira frutífera, e temos os filhos como o rebento da oliveira e a roda da nossa mesa, manter comunhão. Eu vou fazer uma palestra com os homens no sábado, lá na Peniel. E eu vou colocar alguns desafios, vou colocar 3 desafios para eles lá. Desafios para eles cumprir. E um deles é reunir a família em volta da mesa, orar e compartilhar e se alegrar diante do Senhor. Eu sei que poucas famílias fazem isso. Eu ainda louvo o Senhor porque eu consigo de vez em quando reunir meus filhos, né? A gente reúne, bate viola, canta, brinca, conversa. E uma vez no ano eu ainda consigo reunir a minha família de irmãos todo. Eu viajo 1000 quilômetros para encontrar com a minha família toda. E a gente só não encontra com a irmã que mora nos Estados Unidos. E é um momento de alegria. E nós fazemos isso. E naquele momento nós louvamos o Senhor e adoramos o Senhor. E depois diz aqui, uma repetição. O próprio Salmo repete: o Senhor te abençoe. O verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele fixa isso aqui. Ele mostra, olha como é abençoado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E ele faz uma promessa: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. A prosperidade de Jerusalém seria o lugar do templo, o lugar de adoração, a nação, o estado, seja o município, seja como for. E ele termina dizendo: e veja os filhos de teus filhos, e paz sobre o povo de Deus, sobre o Israel de Deus. Então isso rapidamente sobre uma família que tem comunhão com Deus, que adora o Senhor, que vive, tem Deus como aquele que você teme e anda nos mandamentos dele. Hoje de manhã eu falei, tem muitas pessoas querendo criar os filhos na igreja, os filhos aprender na igreja. E algumas pessoas reclamam, depois o filho deixa a igreja. Eu conversando com a irmã esses dias, ela diz: olha, eu falei para meu filho, você tem que converter. Uma irmã que criou os filhos na igreja.
Nós não temos como servir o Senhor Jesus Cristo se nós não tiver a conversão, não tiver Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O que nos une a Deus é o sangue de Jesus. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Qualquer pessoa que está afastando da igreja, afastando de Deus, afastando dos princípios, você pode saber que ele está em pecado. Ou ele nunca conheceu a Cristo. Ele apenas amansou no Evangelho, ouviu o Evangelho, gostou de estar em comunhão com os irmãos, ouvir cântico, tudo, mas que nos une no corpo de Cristo é o sangue de Jesus. E que nos afasta do corpo de Cristo é o pecado em nossa vida. Salmo 127. Salmo 127, o irmão José Milton falou aqui esses dias na EBD. O Salmo 127, ele fala de bênção de Deus, mas ele fala muito de treinamento, de preparação da família para a vida, né? Ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui tem uma condicional que é o se. É muito simples. Se Deus edifica a casa, você vai ter uma casa abençoada. Se ele não edifica, vai ser só problema. E quantas pessoas estão aí com o lar arrebentado, com a vida arrebentada, com a família arrebentada, simplesmente porque não deixa o Senhor tomar o lugar dele. E Deus é maravilhoso. Deus não aceita 99,9%. Ele só aceita 100%. Ou você é 100% de Deus, ou você não é. E a própria palavra diz isso. Se você guardar 10 mandamentos ou 9 mandamentos e errar num, bagunçou tudo. Então não tem jeito de você viver meio em Deus. Ou você vive tudo em Deus, ou você não vive. Essa é a matemática mais simples, não tem outra explicação. Não adianta você querer inventar. A palavra de Deus é a palavra de Deus, pronto, e acabou. Tem pessoas que começam a querer inventar, não, porque agora descobriu alguma coisa, um livro, quando foi feito o cânon. Não, a palavra de Deus é inspirada na escrita e é inspirada no cânon também, senão não é. Como que Deus deixou entrar uma coisa que não é da palavra dele no cânon bíblico? Então, ou você aceita que é tudo inspirado, ou então não tem como você viver. Você vai ter que viver desconfiança. Será que isso aqui serve? Será que isso aqui não serve? Ou você aceita tudo com a palavra de Deus, ou você vai viver de acordo com a sua vontade. Deus não vai edificar a sua vida, não vai resolver. E o Salmo 127, ele começa dizendo isso: Deus edificar a casa. Se não edificar, em vão trabalha, em vão vai o seu trabalho. E ele faz uma colocação interessante: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que eu ia falar que o diabo amassou com o rabo, né? Sei lá na minha terra que diz isso, mas comer o pão que lutou, suou para ganhar ele. E aí ele diz: enquanto aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Isso é maravilhoso. Eu de vez em quando eu falo, eu vou dormir um pouquinho, porque Deus vai me dar alguma coisa enquanto eu estou dormindo. É bom de vez em quando você dormir, para Deus, você lembrar que Deus cuida de você. Viu o testemunho do irmão aqui? É Deus que cuida. Os irmãos, quando eu coloquei no grupo do tiroteio que eu passei, o irmão falou, é livramento de Deus. Mas é claro, eu sei que é livramento de Deus. Porque a minha vida está entregue a Ele. Tudo que acontecer na minha vida, o pastor Ney falou aqui, eu tenho falado isso há muito tempo, aquele canto que diz aí, que não, eu conheço a Deus, não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Eu conheço a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é, porque tudo que Ele faz na nossa vida é bom. A Valentina esteve lá sofrendo, os pais sofrendo, mas o que aconteceu com os pais? Foram edificados, foram transformados. E a Valentina está aí, glorificando o nome do Senhor. Já pensou se Jó fosse falar, não, eu só quero Deus pelo que Ele é, o que Ele faz? Jó tinha mandado Deus embora. Tudo que Deus faz na vida de um servo dele é para a honra e glória e para a nossa edificação. Eu já falei aqui uma vez, se alguém me tirar meu sustento, ele já tirou algumas vezes. Quando eu vim para Palmas,
era de outra denominação, eles tiraram meu salário 2 vezes. Eu nunca passei fome. E eu sempre falei para os meus filhos, uma abobrinha, um quiabo, alguma coisa, um arroz com feijão, nós vamos ter para comer. E sempre tivemos. Porque eu não dependo necessariamente do meu salário para viver, eu dependo de Deus que manda o meu salário. É Deus que manda. Então, primeiro é Deus. A gente falou aqui em dízimo. Eu, depois de muito tempo, eu aprendi uma coisa sobre dízimo. Dízimo não é só você entregar o dízimo. Dízimo é a primícia, Deus requer a primícia. Então, é a primeira coisa que você faz quando você recebe, é tirar o dízimo. Não é se der, deixar para depois, pagar as contas, não. É primícia, é a primeira coisa. Deus, quando você vê o Velho Testamento, Deus pede o melhor e os primeiros para Ele. É tão interessante que lá até as árvores tinham que ficar 1 ano, 2 anos, ninguém podia pegar o fruto para depois que você ia comer. Era do Senhor. E nós queremos, às vezes, dar o dízimo, se der, se sobrar, com as outras coisas, aí você não dá conta, não funciona. Não dá. Então, vamos lá, para mim não passar o tempo. Então, fala da edificação, depois fala dos filhos. Primeiro, os filhos são a herança do Senhor. São bênçãos que Deus dá. Deus é muito sábio. E aqui entra porque o lar é a maior e a melhor escola do mundo. Deus entrega filhos para que nós podemos forjar eles, fazer eles. E aqui quando fala de o filho como flecha, o guerreiro, que sabe atirar uma flecha, ele sabe aonde ele vai colocar a flecha. Lá numa passagem lá do povo de Israel, tinha uns flecheiros lá que toravam um fio de cabelo com a flecha, ou com a funda. Sabe aonde ele quer atirar, você tem que saber aonde você vai colocar. O problema é que muitos de nós, a maioria dos lares, eles foram constituídos por acaso, por um acidente. A menina engravidou e agora tem que casar, não está preparado. O rapaz achou uma menina aí, não tem nem como se sustentar, quer casar, ou vice-versa. Não tem um preparo, não sabe a responsabilidade que ele tem de assumir uma família. Ele não está preparado. E se você falar que ele tem que preparar, ele acha que não. E quantos aquele Duarte lá, ele fala que muitas pessoas querem casar. Por que você quer casar? Não, porque eu quero fazer sexo. Não é para isso que a gente casa, é para constituir uma família. Você tem que ter um preparo, você tem que ter orientação. E os filhos, eles têm que ser preparados para poder servir o Senhor. Aqui diz que são flecha como nas mãos do guerreiro. Você atira onde você quer, você tem que ter um propósito onde você quer chegar com seu filho. E você tem que trabalhar com isso. E para isso você tem que saber fazer. Homens e mulheres fortes não nascem prontos, são forjados. Você sabe o que significa a palavra forjar? Forjar precisa de 2 coisas, precisa de fogo, né? Uma ferramenta forjada, você aquece ela no fogo até ficar vermelhinha. E depois precisa de 3, precisa de uma bigorna, que é um pedaço de ferro, e uma marreta para você bater e fazer uma ferramenta forjada. Forjar significa você passar pelo fogo e você levar pancada até você tomar a forma que você quer naquela ferramenta ou naquela pessoa. Por isso nós temos muitas pessoas fracas. Eu tive, o Vinícius está sendo meu auxiliar, e eu tive um auxiliar que estava morando aí com a gente, veio lá do Piauí, e a mãe dele falava, fala para o seu Carlos dar um serviço para ele, eu ofereci um serviço para ele. Eu falei, não ofereço serviço para ninguém não. Se ele quiser, me pede para trabalhar. Se não quiser, pode ficar em casa comendo e bebendo aí, à vontade. Aí um dia ele resolveu me pedir, falei, vamos trabalhar. Eu estava num serviço bom, gostoso, cheio de poeira, caixa, uma bagaceira, eu levei 1 semana. Aí eu falei para a Zélia, eu vou pagar ele e vai ser um banho de água fria para ele, ou vai ser um incentivo para ele.
Aí na segunda-feira ele foi, trabalhou 1 hora mais ou menos, só para fazer uma consulta e falou: tchau, pastor, quero não. Encerrou os estudos, já 2 anos que faz isso e voltou para o Piauí. Ninguém queria ceder lugar para ele. Aí falei: não, deixa ele aí, não vai atrapalhar não. Fraco, mas já é pai. Engravidou a mulher lá no Piauí, um filho. Ele não dá conta do sustento dele. Agora a mãe dele, que ganha um salário mínimo, tem que sustentar ele na escola e sustentar o filho dele. Por aí vai. Mas aqui, no Salmo 27, ele fala que a herança do Senhor são os filhos, são como flechas. Precisa de treinamento, precisa de ensino, precisa ser forjado. Mas se você fizer isso, de acordo com o Senhor, diz que você vai ter vitória. E você vai ser feliz. E você vai ter orgulho dos seus filhos. Os nossos filhos têm que ser melhor do que nós. Os meus filhos, eles são melhor do que eu. Porque quando eu fui fazer a minha vida, eu comecei lá na estaca zero. Eu já consegui dar um suporte melhor para eles. Eles de vez em quando falam que eu não fui bom pai. Mas fazer o quê? A gente é falho, né? Mas eu estou honrado, eu tenho 2 deles aqui, um não pôde estar aqui. E nós não precisamos muita coisa para ensinar nossos filhos, não. Os filhos precisam aprender o que é sim, o que é não, o que é respeito, o que é amor. Não precisa muita coisa, não. O que é ser honestidade? São poucas coisas que precisa para ser forjado e viver de acordo com a vontade de Deus. No livro de Efésios, eu não vou ler para a gente, eu tenho certeza que a maioria da igreja aqui conhece. Efésios no capítulo 5, a partir do verso 22, ele começa a falar dos membros da família, a função de cada um. Eu não sei porquê, começa com as mulheres. Acho que é porque mulher é abençoada, mulher é querida de Deus, mulher é amada de Deus, mulher que sustenta muita coisa em oração. Acho que é por isso que Deus escolheu começar a falar sobre as mulheres. Diz: mulheres, seja submissa aos seus maridos. As mulheres não gostam dessa palavra submissão. E eu tenho falado que o problema não é a palavra. O problema é a quem você submete. Eu creio que qualquer mulher gostaria de ser submissa a um homem que ama ela, que leva ela no shopping, que dá presente para ela, que dá um cartão sem limite para ela e por aí tudo. Eu creio que qualquer mulher seria feliz em ser submissa a um homem dele. Agora, ser submissa a um carrasco, a um tirano, aí é complicado. Então, o problema não é na palavra, o problema é a quem você vai submeter. E aí, leva um recadinho para as mulheres: sejam espertas, escolha um homem que você pode ser submissa a ele, que ele vai te amar, que ele vai cuidar de você da melhor maneira possível. Mas aí ele dá a missão do homem, né? A missão do homem é pesada. Homens, amam as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Não é fácil. É amar a mulher a ponto de você morrer por ela. E você dá a vida por ela. E depois diz lá que Cristo amou a igreja e se morreu por ela. E eu gosto de trazer isso muito lá para Gênesis. A igreja é a comunhão, é a que tem comunhão com Deus, que tira a solidão de Deus. E Deus compara a vida do casal com a igreja e Deus. E depois fala sobre os filhos. Seja obediente aos pais. Eu acho que se todo filho soubesse que ele é um aprendiz, um menor aprendiz na casa onde ele mora, o relacionamento seria melhor. Ele está ali para aprender. Ele não sabe. Só que muitos filhos, hoje eu falei aqui sobre adolescência espiritual. Eu não falei sobre adolescente, falei sobre adolescência espiritual. E eu pedi aos irmãos para pesquisar lá no
no Google o que é adolescente. Aí eles pesquisaram e diz lá que adolescente é um ser em transição, e algumas outras explicações diz que é um ser imaturo, que não tem maturidade, um ser para ser amadurecido. Então, quando nós entendemos isso, fica fácil de saber. Eu sou um aluno na casa do meu pai, eu não sei. E é um aluno privilegiado. Um aluno que, além de ganhar o ensinamento, ganha comida, roupa lavada e tudo mais. E quer se rebelar, quer achar que a casa do pai não é boa, quer sair de casa. Mas não dá conta nem de comprar o creme dental para escovar os dentes ainda. São coisas assim que alguém precisa falar, precisa entender. Aprenda, vai chegar seu tempo, você vai ter sua casa para você dirigir, você vai saber o que é dirigir um lar, dirigir uma família, criar filho, levantar de madrugada, fazer igual o irmão lá, 15, 20 dias, revezando um com o outro para cuidar de uma filha doente. Tem que ter estrutura, tanto financeira, quanto emocional, quanto espiritual, tem que ter preparo para fazer isso. E veja como é importante a presença da igreja, a irmã Cleide dando incentivo, todos os irmãos. Mas aí faz uma colocação para os pais: não irrite seus filhos. E é fácil irritar os filhos, porque normalmente os filhos são inconformados. Eles estão numa fase que eles não conhecem bem a vida e eles querem mais. Eles acham que o pai é rico, que o pai pode tudo, que o pai não faz isso, que o pai não deixa ele ir para a festa, porque foi o pai que inventou as normas. Eles esquecem que foi Deus que inventou. Quando você nasce num lar cristão, não é o pai que inventa as regras, o pai segue as regras que Deus deixou através da palavra dele. Então é muito fácil você irritar o filho, aí você tem que ter uma sabedoria enorme para isso. Você precisa entender que seu filho é um menor aprendiz, que não sabe. Ele vai pensar que sabe, mas ele não sabe, você tem que ter paciência. E para finalizar, Salmo 122, eu acho que é o salmo que é mais conhecido, mais citado aqui nessa igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha, que bênção. Para quem é crente, para quem ama o Senhor Jesus Cristo e tem os que amam o Senhor Jesus Cristo como seu irmão. Esse salmo só é lindo para isso. Quantas pessoas têm dificuldade de vir à igreja porque não entendem o valor da comunhão, o valor da irmandade em Cristo. E o Salmo 122, quando você lê ele, você vai ver: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E diz: pararam meus pés às portas de Jerusalém. Momento de expectativa. Olha onde eu estou chegando, estou na casa do Senhor, vou adorar o Senhor, vou encontrar com os irmãos distantes, de uma tribo, de outra tribo, de uma igreja, irmãos diferentes. Saudade deles, poder conversar, contar minhas experiências, ouvir as experiências deles, porque nós fazemos parte de um único corpo, somos filhos de um único Pai. E todo irmão tem que ter comunhão, irmão de sangue, irmão de igreja tem que ter comunhão. É maravilhoso você fazer parte do corpo de Cristo. Em 96, se não me engano, eu visitei a Irlanda do Norte. E eu cheguei lá, tinha uma família. Qual família? A família do Senhor Jesus Cristo. Me recebeu de braços abertos. Fiquei como se estivesse em casa. Porque nós temos o mesmo Pai, o mesmo sangue. E o Salmo 122, ele continua dizendo que lá em Jerusalém estão os tronos da justiça, os tronos de Deus. Irmãos, quando nós temos dificuldade de comunhão, de adorar o Senhor, de estar em comunhão com os irmãos, eu já comentei com alguns irmãos, comentei com o pastor Carneiro, né? Nós tivemos algumas coisas que nós não organizamos direito para os cultos dos lares, né? Porque a gente devia ter cancelado os PGM, porque ficou segunda-feira na igreja, terça-feira culto, quarta-feira PGM,
sexta-feira, culto de família, e sábado fechamos a semana, só ficou um dia. Então a gente deveria ter fechado os PGM e fazer com que todas as famílias reunissem. E a gente teve dificuldade porque a gente teve um número muito pequeno. A gente sentiu, teve irmã que recebeu a igreja, ela chorou, porque estava lá um grupinho de pessoas, quando tem uma igreja que ela ama. Nós precisamos aprender a desenvolver essa comunhão. Nós precisamos fazer do nosso lar o primeiro lugar de adoração, Salmo 128. Nós precisamos fazer do nosso lar o lugar de preparo para os nossos filhos alcançar o mundo lá fora. Nós precisamos entender o papel de cada membro da família. Pai, esposa, marido, esposa, pais, filhos. Qual o papel de cada um? Para que a gente possa ter uma família saudável, uma família curada, uma família abençoada. E nós precisamos entender o papel da igreja. A igreja tem um papel crucial no mundo. E ela tem sido enfraquecida, tem sido deixada de lado exatamente por falta dessa compreensão que Deus é o Senhor total da vida de todos os seus servos e não tem outro. O lar, o nosso lar, deve ser a maior e melhor escola do mundo. É no nosso lar que você encontra uma enfermeira quando o filho está doente. Você encontra um psicólogo quando precisa de orientar o filho. Você encontra um orientador, você encontra tudo no nosso lar, um engenheiro para ensinar seu filho. E eu quero encerrar com uma coisa aqui que tem atrapalhado muito as nossas famílias. Eu tenho falado aqui algumas vezes que uma coisa que atrapalha às vezes a gente ir no culto é uma televisão de 1000 polegadas. É gostoso, né? Deitar no sofá, um filme lá do Netflix, ou o jogo do Flamengo. Não tem flamenguista aqui não, né? Ou do Vasco, ou do Corinthians, seja lá o que for. E eu fiquei pensando assim, o tanto que eu sou burro. Ninguém está preocupado com a televisão de 1000 polegadas mais. É uma telinha do celular. O celular talvez é a invenção mais revolucionária que aconteceu. Ele substituiu calculadora, máquina fotográfica, caneta, papel, correio e por aí vai. Mas o celular, ele substituiu uma coisa que nós não temos percebido. A criatividade, a comunhão e a inteligência. Quantas crianças têm? É viciada. Eu vi esses tempos atrás uma criança eu acho que não tinha 3 anos, brigando com o pai por causa do celular. E aquele pai é um educador de criança. A gente não vê mais criança fazer criatividade. No nosso tempo, ou você tinha criatividade para você fazer seus brinquedos, inventar brincadeira, ou você não brincava. Hoje, entrega o celular para a criança. Nós vamos criar crianças totalmente burras em questão de criatividade e de inteligência, porque por causa dessa pequena telinha. Então, eu não vou preocupar mais com aquela televisão de 1000 polegadas. O maior pecado que nós cometemos com nossos filhos é entregar um celular para ele quando ele poderia estar fazendo outra coisa. O maior pecado que nós cometemos. Nós estamos atrofiando os nossos filhos. Se nós temos uma geração fraca agora, e os pais que produziram essa geração fraca, somos nós, que fomos criados numa situação difícil. Imagina essa geração fraca, o que elas vão produzir lá na frente. Meus queridos, nós precisamos lembrar da igreja de Éfeso e voltar ao primeiro amor.
e fazer do nosso lar um lar merecedor de ser a melhor e a maior escola do mundo. E deixar o Senhor Jesus como diretor e o Espírito Santo como coordenador, e você preparar para ser o professor e a professora no seu lar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.